lá. Será que saiu sua voz? Não tocou? Será que saiu minha voz no meio falando? Não tocou. Não tocou a vinheta. Pra quem não sabe, o Alan tentou tocar a vinheta, parou e voltou rapidinho. Ah, então fiquei nervosa. Eu não gosto que interrompa a vinheta, porque parece que tem alguma coisa travando na minha vida. Eu não gosto. Tudo bem, Jéssica Balbino? Tudo bem. E você? Como foi sua semana? Foi ótima a minha semana. Eu tô melhor agora que eu estou aqui gravando o nosso podcast. Bebendo um show. Estamos na metade do nosso projeto Mulheres, nossa temporada. Nossa temporada margem. É quase uma série de mulheres na literatura. É uma minissérie, É uma minissérie, Talvez seja uma minissérie. Eu gosto. Uma série modesta. Eu gosto de podcast, porque ele resgata isso. É verdade, ele te dá essas opções bom. de, sei lá, ter uma radionovela, de, enfim, voltar essa coisa do rádio. Eu gosto Você passou muito. bem? Tá tudo certo? Eu passei bem, tá tudo certo. Eu comprei livros. Eu comprei 3 livros do Murakami numa promoção muito boa da Amazon. Você já tem onde morar? Porque vai chegar um dia que a tua mulher vai te pôr pra fora de casa. Olha, tá quase. Não tem onde. Eu queria contar aqui uma tem que colocar livro pra enfeitar. Eu falei assim, mãe, é aniversário do Tadeu. Não sei o que presentear. Aí ela falou, dá um livro. Eu falei, mãe, se eu der um livro dele, ele vai dormir. Ele e a biblioteca dele do lado de fora essa noite, porque a mulher dele não vai aceitar. Não, então, a Mariana não aceita mais livro em casa. Livro, como você pode ver. Mas eu comprei, mas eu gostei do uísque e eu vou degustar com você. Você bebe lendo, né? Você enche um copo e lê o livro. Temos uma convidada que faz jus à nossa iluminação quente nossa iluminação hoje. Quente e a meia luz. Eu vou apresentar logo porque eu tô ansiosa, eu tô nervosa, eu tô emocionada porque eu sou fã da nossa convidada, que é a Ciane Mello. Ela é jornalista, ela é doutoranda. Eu acho tão chique, um dia eu vou alcançar essa patente. Ela é editora de conteúdo da Mulheres que Escrevem, que é um coletivo de literatura de mulheres, depois ela vai explicar melhor. Ela é apresentadora do podcast Mulheres que Escrevem, então é uma mega responsabilidade. A gente está entrevistando ela. Ela é especializada Deu até medo agora, em literatura erótica. Ela vive em São Luís, no Maranhão, que é um lugar que eu ainda não fui, mas quero. Então agora é bom que eu tô afinando esse laço para poder ter onde ficar. Sentindo interesse aí. Tem todo o interesse. E ela é autora do livro digital Ao Vivo em Goiânia, 4 contos de patroa, publica crônicas eróticas no Medium. Inclusive tem uma série e tal que a gente vai perguntar mais. E está preparando o primeiro romance. Ciane Mello, seja bem-vinda ao Rabiscos. Olá, tudo bom? É um prazer estar com vocês. E eu só queria dizer que não façam doutorado, gente. Não. Você não quer que a gente faça? Mas pode eu quero esse título. Eu quero falar, faço doutorado. Doutora Jéssica. Eu quero ser doutora Jéssica. Por favor, me deixa ter isso nesse momento da minha vida. Eu imagino que seja muito. A gente sempre pensa no título, né, Jéssica? A gente não pensa nos 4 anos. Não, o jornalista pensa no quê? Na manchete, no título. Então eu quero falar o que eu sou. Eu sou doutora. Foda-se, os 4 anos que eu vou amargar numa academia, né? Quero ter esse título. Mas talvez mais pra frente. Não vai ser agora, não. Porque a vida tá acontecendo loucamente. Mas, Ciane, um grande prazer falar com você, ter você aqui no nosso podcast. Realmente, eu admiro muito seu trabalho. Acho que você é uma voz muito legal dessa literatura contemporânea. E pra gente começar, de fato, né, porque a gente enrolou aqui vários minutos, eu queria te pedir para ler um texto seu, que é um texto que vai estar no novo livro, né, que vai estar no seu romance, sei lá, no seu livro de contos. Eu queria que você lesse e contasse mais. Tá certo. Então, em primeiro lugar, não sei receber elogio, então eu vou ficar sem graça ou muda toda vez que eu Mas é só explicando, gente, eu não sou grossa. Não, tudo mas, bem. Enfim, ok. Eu escolhi um texto que vai estar no e-book, que eu vou lançar dia 11 de março, se tudo der certo, né? Se não tiver nenhum problema. E eu já tinha soltado um e-book curtinho, né? Como o Ao Vivo em Goiânia, que só tinha 4 contos. Esse era para ser mais ou menos essa pegada, assim, de contos curtos, mas eu acabei fazendo uma história só, dividida em 3 partes. Para mim é como se fossem 3 contos sobre a mesma história, mas também as pessoas podem ver como uma história só, dividida em 3 partes. Quando esse episódio for no ar, você já vai ter lançado. Então, qual que é o nome do e-book? O nome do e-book é O Primo de Aziz. Ah, tá.
Tem uma tirada aí, quero que as pessoas tentem entender. Em algum momento. Tudo bem. Eu publiquei um conto desse que tá nesse e-bookzinho na revista Gueto, e foi o que eu te disse que eu ia ler, mas eu mudei de ideia. Você me eu vou ler. enganou. Vai surpreender, gente. Eu tô aqui esperando esse conto, mas vamos lá. Vamos lá. Então, eu vou ler um inédito, eu vou ler uma outra parte desse livro, né? Eu li essa parte em um evento no Rio, mas assim, não tá gravado. Então vai ser a primeira gravação aí com vocês. Olha só, eu gosto de ineditismos. Também gosto. Né? A gente vai fazer uma publicidade. Sim, a gente trabalha com isso, inclusive. Vamos lá. Então vamos lá. Eu vou ler pra vocês. Tá chama Narrar. Vamos lá. Sabe o encontro com o Otto? Não vou falar do queixinho dele mais uma vez. Tu até me deixa mal falando assim. É outra coisa, na verdade. Uma coisa meio bad, quer dizer, meio tensa. Eu não falei pra ninguém porque acho que não estava querendo esquecer. Porque acho que estava querendo esquecer. Isso mesmo, sabe? Mas é meio tenso e acho que não me sinto muito bem sem falar sobre isso com ninguém. Não falei nem pra minha psicóloga. Ainda passei uma sessão inteira falando dele, como ele era novo, como isso me fazia ter questões, mas não tive coragem de falar desse ponto negativo, não sei nem se posso chamar de ponto negativo. A gente transou sem camisinha naquela noite, em que a gente saiu. Calma, não é isso que tu tá pensando, eu não tô grávida, nem doente, eu acho, quer dizer, grávida sei que não, doente ainda não sei, mas vou fazer os exames e tudo, já decidi. Enfim, rolou essa transa sem camisinha, mas essa não é a parte ruim. A parte ruim é que eu não sabia, eu pedi pra ele colocar a camisinha, eu falei que eu achei que ele tinha colocado, mas daí quando a gente estava indo transar de novo, pedi de novo e ele disse que na primeira tinha sido sem. Pois é, não sei nem o que pensar direito. Eu penso em muitas coisas, na verdade. Fico vendo ele voltando pra cama com a camisinha na mão. Parece que foi muito pra me enganar. E pior, eu juro que escutei um barulho de plástico rasgando. Não é possível que ele tenha simulado, sabe? Mas não achei nada. Depois eu procurei na cama pra ver se ele tinha jogado. Não tinha nada. Acho que ele nem abriu, na verdade. O mais estranho é ele ter falado. Que eu acho que ele falou só pra me fazer sentir culpada, não sei lá. Se ele não tivesse falado, eu nunca saberia, né? Tinha passado completamente despercebido, porque ele não gozou nessa primeira transa. E logo que acabou, ele pediu pra ir ao banheiro. Pode ter ido pra lavar o pau, sabe? Porque eu tava menstruada e tinha sujado de sangue. Mas pode ser que não. Ele se vestiu na minha frente, tinha só a luz amarela da abajur. Tava meio escuro, sim, mas ele não se vestiu como se escondesse nada, na real. Eu tava fissurada no movimento dele, vestindo a cueca preta e os desenhos que o corpo dele formava. Eu pensava que era a coisa mais linda que já tinha visto. Mas ainda assim não passou pela minha cabeça. Eu só me toquei que o pau dele tava limpo depois, porque eu fui chupar e tava preparada para aquele gosto merda do lubrificante da camisinha. E não tinha. Aí me toquei que ele tava lavado, mas nada demais, né? Eu não sabia. Tu quer saber como eu reagi? Eu meio que não reagi. Acho que fiz merda, na real, claro. Fiquei surpresa pra caralho e acho que posso ter falado meio exaltada. Claro que não sabia disso ou qualquer outra coisa. Ele ficou me olhando com aquele olho da gata bolacha quando ela termina de cagar do outro lado da caixinha da areia. E eu entro na lavanderia e começo a brigar. É tipo, desculpa, eu sei que fiz merda e ao mesmo tempo, o que tá acontecendo? Ele estava visivelmente perdido e com medo do que ia acontecer, mas o que eu podia fazer, né? Sei lá, na hora eu pensei várias coisas. Óbvio que pensei que ele podia ser dos caras que armam isso. Já vi os posts no Facebook e tudo, mas eu pensei mesmo que era pura imaturidade esse negócio de implicar com camisinha. É coisa de moleque pra mim, sei lá. É bom transar, sim, eu sei, já fiz isso, sabe? Fazia direto quando eu namorava. Mas, porra, é uma estupidez, vida que segue, tem que usar e pronto. Daí também pensei nessa coisa de namoro. Ele me contou que tinha acabado o namoro, que morou um tempo com a mina. Daí pensei, putz, ele não tá mais acostumado a transar com camisinha. Mas a gente tava fazendo pela primeira vez, não é possível, né? Relaxa. Eu vou fazer os exames sim. Também pensei, pô, que merda se ele for desses caras que brocha com camisinha. É o tipo mais ridículo de homem pra mim, pelo amor de Deus. Mas depois eu pedi pra ele colocar e ele colocou e continuou duro. Eu transei com ele de novo depois. Acho que foi porque tava bom demais, sabe? Eu ainda tava com tesão e eu pensei,
que era imaturidade, não tinha sido por mal e que eu sabia me cuidar, que eu ia me cuidar depois. E daí a gente transou de novo e foi muito bom. E eu fiquei com essa sensação de que houve uma reparação também. Achei que foi um bom sinal. Mas ainda assim, sabe, eu fico pensando no que aconteceu para ele não ter colocado na primeira vez. Acho que ele pode ter esperado eu falar, achou que eu ia sentir, mas eu tava menstruada, molhada pra caralho, viajando total e nem atinei. Mas essa parte me dá raiva também, porque eu lembro dele falando, tu não sentiu? Com aquele olhar da gata bolacha e, porra, me senti a mulher mais frouxa do mundo. Mas vai se puder também, se eu acho que ele falou isso exatamente para me fazer sentir mal pelo erro dele, não sei, talvez sim, eu queria estar com raiva dele, porque daí não ia mais querer sair com ele. Mas eu quero, tô guardando essa parada dentro de mim só porque eu sabia que qualquer uma das minhas amigas ia dizer. Isso é abuso pra caralho, eu concordo no fundo. Mas não sei também, porque tem contexto. Tô aqui pensando mal dele, mas ele comprou a camisinha, ele foi pro encontro com camisinha. Ele deve usar essa porra, mas talvez ele tivesse medo só de me fazer um filho. Esse é um erro que eu também já cometi, mas enfim, daí ele soube que eu tava menstruada e relaxou e achou que não precisava mais empacotar o peru, sei lá. E ele também não reagiu mal quando viu que eu tava desnorteada. Não, ele ficou mal sim, mas é que, tipo, ele podia até ter ficado violento ou ter sido grosso, não sei, mas ele ficou aflito. E colocou a camisinha depois e a gente transou e foi gostoso pra caralho. E no fim eu já tava dizendo que tava apaixonada, eu também me sinto culpada por isso, porque é que eu acho que agora ele pode repetir isso com outras meninas mais novas, menos experientes. Eu sei me cuidar, pelo menos, é uma merda de uma situação, mas eu já marquei a ginecologista e eu vou lá e vou pedir todos os exames do mundo. Se eu pegar alguma merda, eu até esfrego os exames na cara dele, tô brincando, mas às vezes dá vontade de chegar e pedir pra ele pagar a porra dos exames mesmo, sabe, caralho? Eu só queria uma transinha. A mulher moderna não tem um dia de paz e sossego, não dá pra vacilar um instante. Eu tinha que ter sido mais enfática, tinha que ter dito na hora, olha, isso é muito errado. É um desrespeito tão grande, tu também acha que é uma objetificação? Eu acho demais, mesmo que ele tenha pensado que eu ia mandar parar, se eu percebesse... Peraí. Mesmo que ele tenha pensado que eu ia mandar parar, se eu percebesse, ele já ia estar desconsiderando os meus indícios claros e verbais de que eu esperava que a gente transasse com camisinha. Porque eu ia pedir se não era pra usar, né, cara? É tomar o outro como muito inferior, fazer uma coisa dessas é não respeitar o corpo, a humanidade, nada. O foda é criar coragem pra chegar no sujeito e falar isso. Ele me mandou uma mensagem depois da nossa foda, disse... Desculpa qualquer coisa. Acho que ele sabia que tinha sido muita mancada. Ele sabia, mas daí eu disse que não tinha que se desculpar por nada e que eu queria sair com ele de novo. Isso me deixa louca, porque eu quero mesmo, mas não sei como confiar nele e não sei como me respeitar por querer isso. Mas é foda que eu não consigo voltar naquela primeira transa e dizer isso foi um abuso, porque eu senti prazer. Eu gostei, eu achei que estava consentindo, eu vivi aquilo de um jeito diferente e não sei viver. A Ofélia me disse que eu não deveria me sentir abusada, contei para ela hoje porque ela disse isso, não sei, na verdade ela só disse, não perguntei, mas acho que é por conta do contexto e de eu ter transado com ele depois. Você acha que eu posso me sentir abusada? Sim, a real é que eu não sei como me sentir, não sei lidar com isso, com a possibilidade de um abuso. Não me sinto abusada. Você acha que conversar com ele ia me ajudar? Meu medo é de ser a louca, chegar com isso tudo agora, depois de quase um mês falando, olha, o que você fez foi horrível. Tem razão, talvez seja melhor primeiro perguntar o que ele pensou, porque aconteceu, né? Acho que preciso disso. Tô com medo de descobrir que foi abuso, no fundo tenho muito medo, mas também quero descobrir, né? Tem razão, é muito irônico, mas não me sinto abusada de verdade e não quero desconfiar dos caras. Vou ficar de olho, claro, vou ficar vigiando eles colocando a merda da camisinha. Eu já vigiava, ele foi a única exceção, não sei porque eu olhei pro alto, não sei porque eu não disse na hora que ele tinha colocado rápido demais. Mas eu quero deixar de confiar, sabe? Não quero ser uma pessoa traumatizada que recebe mensagem de um cara chamando pra transar e começa a chorar. Porque isso aconteceu ontem e foi estranho.
Caramba, Muito bom. que legal, cara. Eu ficaria sempre aqui ouvindo a Ciane Que massa, ler cara, esses que contos, bacana. mas eu quis gravar esse podcast pra eu fazer a pergunta que ela faz pra todo mundo, porque eu sou viciada no podcast do Mulheres que Escrevem, então ela sempre faz essa pergunta e eu acho incrível, eu quero fazer essa pergunta pra ela. Por que você escolheu esse texto, Ciane Mello? Conte-nos tudo. Eu tô vingando essas entrevistadas. Ela não esperava essa pergunta. Pode ser sincera. Ela esperava. Então, é uma leitura esquisita, né? Assim, sei lá, eu tava pensando aqui, meu Deus, eles devem estar me odiando. Imagina, eu amei. Foi ótimo. Na verdade, eu li o conto que você tinha Foi mandado. bem imagético, eu já né, tinha o que ela falou. super amado, né? E assim, eu sou a amiga que fala, mano, que boy embuste. Pelo amor de Deus. Eu quero matar esse boy, mas tudo bem, não tem nem nome, porque se ele tiver, eu vou odiar todos os caras que levam o nome dele. Mas por que você escolheu? Eu particularmente gosto dessa história, né? Eu gosto da ideia que eu tive, aquelas. Não, mas eu me acho genial. Mas é porque... Não é isso. É que assim, era uma ideia para um conto, essa ideia de duas pessoas, uma mulher e um homem, que transam e ela descobre que eles transaram sem camisinha, ela descobre depois. E eu tinha essa ideia e eu queria escrever um conto, e aí eu comecei a escrever um conto assim bem clássico, contando um encontro, uma noite e tal. E aí depois eu parei, não tá bom e tal. E aí eu comecei a segunda versão, que foi a versão que eu te dei pra ler, que é uma versão que eu corto pedaços da história e já vou botando pensamentos. Entendi. E aí depois que eu escrevi essa, eu falei, não, eu vou escrever uma versão dela falando sem parar pra uma amiga tudo que aconteceu, sem pontuação. É por isso que eu tenho que ler rápido. Eu acho que deve ter sido difícil pra ler, né? Eu acho que deve ter sido dar uma puxada de ar. O texto não tem pontuação nenhuma. E assim, no fim das contas, eu gosto muito do formato dele. E assim, talvez eu esteja curiosa para saber que reação ele causa nas pessoas. Então acho que foi por isso que eu escolhi. Olha, podemos falar por nós, porque a gente gostou de ficar olhando um pro outro aqui, ouvindo tudo. O que eu acho mais genial do texto é que é justamente isso, são esses pensamentos dela e esse conflito, né, de eu devia, sei lá, matar esse boy porque ele fez isso, mas foi bom e eu gostei e eu quero sair com ele de novo porque a foto foi muito boa e tal, porque assim, são coisas que, sei lá, a gente pensaria, inclusive quando eu li o primeiro, me remeteu assim a uma história de um caso de abuso, tal, que chegou um relato uma vez pra gente num grupo e tudo mais, só que assim, bem mais tenso, obviamente, do que o conto, porque o conto tem uma certa leveza, né, uma certa brincadeira, e aí eu fiquei assim, muito puta com a situação que ocorreu, e eu falei, mas aí nesse que você leu, é bem isso, são esses conflitos dela que, sei lá, a gente normalmente não revelaria. A gente só julgaria o cara, nossa, que mas cara o que torna idiota. humano, né? Eu acho que torna demasiadamente humano o conto, muito, assim, né? Muito humano. E acho que é bem isso. E acho que eu sou fã, né? Já falei dos contos da Ciane, porque eu acho que ela traz justamente isso, essa humanidade, assim. É aquilo que a gente pensa, mas nem sempre a gente fala. Ou a gente só fala pra nossa melhor amiga, assim. É o que a gente não traz, sei lá, a gente não posta no Instagram, mas a gente fala com a melhor amiga, né? Que é nossa, é muito humano, na real, assim, são os contos muito, muito humanos e gostei bastante. Já estou ansiosa por este e-book também. Eu também. Já tô. Parabéns. Já quero esse e-book. E aproveitando pra perguntar, eu queria saber, assim, como é que você falou assim que você teve a ideia, daí você começou a escrever e não gostou, depois voltou. Como é que funciona esse processo, assim, pra você, Ciane? Você tem uma ideia pra um conto e aí você vai amadurecendo, porque eu acompanhei no Medium e aí eu vi que você tem várias séries, vários personagens, né? Tem, é quase, se juntar tudo realmente, é quase um livro, sei lá, com umas 5 ou 6 personagens diferentes. Como é que funciona isso?
quando eu comecei a escrever no Medium, eu tinha uma personagem fixa, que é a Vanessa, que vai ser a personagem do livro que eu vou lançar pela Quintal Edições esse ano, em abril. Muito bom. A Vanessa foi a minha primeira personagem. E assim, no meu processo criativo, ter essa personagem como um ponto central facilitava muito a minha vida. Porque aí eu meio que... Eu já tinha imaginado uma voz para ela, né? Eu, assim, errei, escrevi uns contos que ainda não era tão bom. Aí teve um conto que eu falei, pronto, essa aqui é a Vanessa, posso começar a escrever. E aí eu comecei a pensar, tipo, eu quero que a Vanessa seja, tipo, a mulher moderna. Então, eu saía pescando um monte de conversa com as minhas amigas, ou coisa que as pessoas falavam, e eu até anotava, assim, num caderninho. Eu ia perguntar isso, você leva um caderninho pro bar? Olha, eu sou péssima com... Você vai no banheiro e anota no bloco de notas do celular? Não, eu sou geminiana, então eu até tento anotar, mas não funciona assim. O que eu anoto, em geral, eu nunca faço. Eu nunca escrevo. Gente, peraí que eu tô me sentindo contemplada com essa fala. Eu tô me sentindo muito feliz com isso. Porque todos os dias eu faço uma lista de tarefas. Eu não faço nada do que tá na lista, mas eu faço um milhão de outras coisas. Nossa, obrigada, Ciane. Pode continuar. Em geral, aparece uma coisa assim que se impõe, né? Que tu se apaixona pela ideia, ou por sei lá. Às vezes é uma imagem. Às vezes eu, tipo, penso assim, eu quero escrever um conto cornal. e aí eu fico assim, cara, eu vou pensar aqui como é que seria e tal. Mas às vezes tipo, tem um conto que as minhas amigas me dão ideias. Tem um conto que é tipo do sutiã autocolante, que a personagem quer transar e tem que arrancar o sutiã. Esse eu ainda não li, tá no Medium, quero ler. Tá no Medium. Ainda não cheguei nele, vou chegar. Ele é um conto constrangedor, mas enfim, tem coisas assim que eu tipo, isso aqui seria legal de ter num conto. Assim, começa com uma coisa pequena e aí, quando se tem a personagem, é mais fácil pegar uma coisa pequena e criar a situação em que ela vai se deparar com aquilo. Mas assim, tem outras histórias que aí é quando eu me apaixono por uma ideia, tipo o Oi Sumido é uma história de ghosting, e aí eu, enfim, sofri um ghosting. Eu posso falar. Quem nunca? Pois é, e aí quando eu sofri esse ghosting, eu fiquei muito mal. E aí as minhas amigas, sabiam, né, que isso tinha acontecido, e elas começavam, e tem um podcast sobre ghosting, ouve aí, tem isso, tipo, comecei. Foi inesquecível, onde você ia, tava lembrada, né? Eu só queria esquecer o boy, mas ninguém deixava, né? Virei uma pesquisadora de ghosting. Eu, inclusive, acho que esse é um caminho... É um caminho que as mulheres fazem. Assim, eu vivi isso com uma amiga minha pesquisadora lá do meu programa de pós, que ela sofreu um ghosting e ela escreveu um artigo científico. Pensa, se traumatizou. Maravilhosa, gente, por favor. Eu acho que, sei lá, alguém tem que estudar isso também, de como os relacionamentos impactam na pesquisa científica. No Brasil. Mas então, tem esse do Oi Sumido, por exemplo, eu estava escrevendo ainda o romance que vai sair agora, eu estava no meu processo de escrita e estava conciliando com o doutorado, então não estava numa velocidade altíssima. Mas aí aconteceu esse caso com esse cara e eu contei o caso no Twitter, né? Falei, esse ghosting. E em um determinado momento que eu estava contando o caso no Twitter, surgiu uma menina falando que eu poderia ser um stalker. e que o cara poderia se sentir ameaçado por mim. Ela te comparou ao personagem do Yu, né, da série. Sim. E eu fiquei assim, cara, como assim? Que me ideia? Como assim eu não posso nem sofrer, né? E aí eu falei, não, eu acho que as pessoas realmente precisam de uma história assim. E eu vou contar essa história. E o Beto apareceu ou não?
Não, nunca. O Beto da vida real nunca apareceu. Ele nunca apareceu. Ele já Nunca recebeu apareceu. esses contos, porque eu quero mandar pra ele. Se ele não leu, se ele não leu, eu quero mandar pra ele. Beto, se você estiver ouvindo o nosso podcast, sei lá por que motivo. Olha, leia, porque são ótimos. Assim, de tudo que eu li, que você escreveu, eu amei muito o Oi Sumido. Assim, pra mim é o sensacional. É o Oi Beto, eu tô até salvando aqui, ó. Já salve e lê, porque o primeiro, a parte 1 do Oi Beto, descreve, assim, do começo ao fim. Uma amiga minha, eu mandei pra ela falou assim: tem certeza que não foi você que escreveu? Eu falei: tenho, mas poderia ter sido, porque é muito maravilhoso. Mas pode continuar, desculpa, eu interrompo muito meus entrevistados. Não, que isso? Falando sobre o Beto, ele nunca leu. Ele nunca... Eu não sei. Não... Ele nunca apareceu. Talvez ele tenha lido, né? Mas ele nunca apareceu. Mas quando eu comecei a escrever o Oi Sumido em 2017. Eu tô soltando agora porque eu comecei a escrever e aí eu escrevi freneticamente no NaNoWriMo, que é aquele desafio de escrever um romance em novembro. Não façam isso, é uma loucura. Não Já aviso, não faremos. Talvez o doutorado eu faça, mas isso aí não. Não, é porque, olha, eu como eu sou doutoranda, né, eu tenho que conciliar minha escrita com alguns momentos de certa calmaria. Então, eu tive a brilhante ideia no meu primeiro ano de doutorado de, tipo, vou tirar novembro para escrever essa história. Que está fresca aqui na minha cabeça. E aí eu escrevi, só que eu não terminei, porque eu realmente não dava conta, assim, não tinha condições nem psicológicas, nem físicas de escrever toda a história. E aí eu parei e ela ficou engavetada, assim. E aí agora eu falei, não queria deixar esse esforço, né, de contar a história engavetado, então eu vou começar a soltar para as pessoas e ver o que elas acham. É uma história em andamento, eu tenho que voltar a escrever ela, né, tenho que continuar, mas eu estou publicando exatamente para me constranger a terminar essa história. Legal. Entendi. Jeito de se esforçar. Eu gosto muito, é uma história que vale muito a pena. Gosto muito da personagem, inclusive. Aliás, acho que eu gosto mais dela do que da Vanessa. Eu acho ela mais despojada. Talvez eu gosto mais dela. Fica essa dica, talvez eu goste mais da do Oi Sumido, mas tudo bem. Da Elvira. Elvira, eu tinha esquecido o nome dela porque eu sou péssima com nomes. Belo nome. Eu gosto mais. Não, relaxa, tá justificada. É porque eu gosto tanto da história que, sei lá, o nome é secundário. Ciane, mas uma outra coisa que eu queria saber foi por que você quis escrever literatura erótica? Como é que isso chegou pra você? Que você falou, bom, vou às minhas séries, enfim, vou pro Medium e vou falar de literatura erótica. Como é que se deu esse caminho? Então, eu sempre gostei muito de... Sempre não, né? Eu gostei desde algum tempo de ler literatura erótica. E eu comecei, sei lá, devo ter começado em 2011, assim, a realmente gostar muito e tornarem os meus livros preferidos e minhas metas de leitura serem literatura erótica e tal. Então, na verdade, começou com o meu prazer por essa leitura, assim, e eu era meio metida, né? Pô, só que quer fazer doutorado, ela é meio metida. Desculpa. Ela quer o título, ela quer o título. Tudo bem, eu entendi que é um título. Não é uma crítica a você, é uma autocrítica, mas enfim, eu queria, tipo, ler os clássicos e, tipo, o que as pessoas falam, tipo, esse é o top da literatura, era isso que eu queria ler. Então, eu li muito homem, eu li, tipo, livros que eu realmente gosto muito até hoje, que são parâmetros pra mim, mas eu nunca pensei que eu fosse escrever aquilo. Quais são esses livros parâmetros pra você? Só te cortando, vai. Olha, os livros que eu sempre cito, assim, que eu realmente gosto muito, me marcaram muito, primeiro, A História do Olho, do Jorge Bataille. É um livro erótico, assim, bem diferentão, um clássico. Enfim, também não. Ele fez um ano de psicanálise e depois ele escreveu um livro erótico. Legal. E
enfim, o final é muito bom, porque aí você descobre que nada daquilo é sexo, ele está falando sobre o pai dele. Mas... Obrigado pelo spoiler. Obrigada pelo spoiler. Não, mas isso não tira em nada Ok. Mentira, a genialidade. Lido, sim. Não, mentira, não li não. Eu li a História de Odo, Pauline e Regi. Também é outro clássico. Não, mas essa é a História do Olho, do Batalha. É que eu joguei aí no Google e apareceu tudo isso, mas tudo bem, vamos lá. E aí tem também o Complexo de Portnoy. Eu adoro esse livro. Pois é, eu nem sei se as pessoas me deixam chamar ele de erótico, mas eu chamo. É o Complexo? Complexo de Portnoy. De Portnoy. É sobre o maior punheteiro da história da literatura. Nossa, vai ter muita gente se identificando. Não, ele é muito bom. Eu acho que ele é um personagem que, tipo, as mulheres se identificam, porque ele é um personagem que ele queria transar muito mais e ele nunca acha que tá bom do jeito que ele queria. Então... Talvez ele seja uma mulher contemporânea, né? Eu me identifico muito com o Portnoy. E o cara também é um jovem advogado, nova-iorquino. Talvez ele seja o Tadeu. Talvez seja o Tadeu. Quem sabe? Já não sou tão jovem, mas... Mas pode continuar falando, Ciane, quais são os outros? E eu acho que o outro, assim, meu trio é o do Reinaldo Moraes. O Pornopopeia? Que é o Pornopopeia. Nossa, eu não sei nem se eu relesse Pornopopeia hoje, se eu ia amá-lo tanto quanto eu amei, mas ele foi, assim, um dos livros que eu ria, eu gargalhava com esse livro, assim, eu adorei. Eu li faz muito tempo, desses todos que você falou, eu só li o Pornopopeia e faz muito tempo, na época eu gostei bastante, mas talvez agora eu achasse ele muito machista, enfim, não sei. Eu ganhei o Tanto Faz dele, que eu ganhei uma vez de talvez agora eu não gostasse tanto. O Tanto Faz é bom, eu tenho muita vontade, tipo, eu já li outras coisas do Reinaldo depois do Pornopopeia, porque eu fiquei muito fã dele, mas as coisas que eu li depois, nenhuma delas era tão boa. Eu acho que o Pornopopeia é o grande livro dele, né? Eu acho que vai bem nessa linha. Mas aí, assim, do nada, você, sei lá, isso chegou pra você através da academia, esses livros, ou antes, e aí você quis escrever sobre também, ou você achou que faltava uma voz de mulher nesse contexto? Não, então, eles não chegaram pela academia, eles chegaram, assim, bem aleatoriamente, lendo matéria de jornal, assim, e aí eu fui, tipo, lendo trechos, eu falei, nossa, eu preciso ler isso. A História do Olho até foi uma amiga que me recomendou, quando eu já estava na pira de ler eróticos, ela falou, nossa, você precisa ler isso. Enfim, os meus amigos, assim, me ajudaram muito, indicando coisas, e depois eu comecei a fazer uma busca mais ativa também, por isso. Mas quando eu li esses livros, eu era apaixonada, ainda assim, tem grande respeito por todos eles. Eu não imaginava que eu pudesse escrever, porque, assim, em geral, esses caras, eles têm uma criatividade muito boa, assim, da quantidade de sexo que eles vão escrever ou vão colocar nos livros, e eu ficava assim, nossa, minha vida nunca vai ser tão animada assim. Então, eu não sei. Para criar nesse nível, né? E eles realmente extrapolam. Então, enfim, tem literatura erótica, tem zoofilia e necrofilia e várias outras coisas. E aí eu falei, bom, não, eu gosto de ler, mas não escreveria isso. Só que eu sempre escrevi em blog e tal, e aí eu fui amadurecendo, tipo, os meus romancinhos, eles deixaram de ser só, tipo, beijo na boca e tal, e aí eu começava a botar umas putarias. Pra mim, não era erotismo, né? Era só pessoas normais se relacionando, porque depois de uma certa idade a gente se relaciona transando, e aí eu comecei a escrever isso, e aí eu acho que algumas pessoas começaram a comentar assim, nossa, eu gosto do teu erotismo. E aí eu fiquei assim, não, mas isso não é erótico. E aí eu fui me descobrindo junto com as pessoas que estavam me lendo, e aí eu comecei a, tipo, ter mais coragem para sair de um blog pessoal. Eu saí do meu blog para ir pro Medium, porque eu pensei, enquanto eu postar no meu blog,
as pessoas vão achar que isso é uma confissão. E eu não quero que seja assim. Eu quero que as pessoas entendam que eu estou me esforçando para escrever literatura e que eu vou botar meu nome para dizer que eu não tenho vergonha de falar que eu estou escrevendo isso. Então foi uma decisão assim, meio impulsiva, mas que eu não me arrependo. Assim. Depois que eu fui pro Medium e eu comecei a escrever sério, eu senti essa liberdade, até essa responsabilidade de tipo, eu vou escrever a sério. E eu vou escrever, sim, erótico. E quanto mais eu via as pessoas, tipo, me encontrando na rua e fazendo piada, mais eu tinha vontade de falar, pois eu vou escrever mesmo. Vou deixar esse povo todo constrangido. Legal. Olha, eu não fico constrangida, eu fico com vontade de transar mais. Eu queria falar Que maravilha. Quer dizer que tá bem escrito. Eu só queria pontuar isso, assim, que eu tenho vontade de transar mesmo, apenas. É porque eu venho de uma cidade pequena, Jéssica. Aí, aqui, as pessoas, elas estudaram comigo no colégio, sabe? Mas São Luís é uma cidade pequena? Você vem de São Luís, não? Tô da capital. Não, é uma cidade pequena, sim. Tem 1 milhão de habitantes, mais de 1 milhão de habitantes, porém, é uma classe média pequena, assim. Entendi. No fim das contas, a classe média se conhece, nem que seja pelo primo do amigo do vizinho. Olha, a gente mora numa cidade que tem 170 mil habitantes. Então você imagina que... Então as pessoas sabem tudo sobre o... Mas ainda assim eu queria transar. Fica esse recado, viu, Poços de Caldas? Eu queria transar mais. Luciane, eu ouvi você falando aqui, me lembrou muito uma vez, eu fiz uma entrevista com a Naline Narayan, e eu lembro que ela é uma escritora que também escreve sobre isso, ela estava lançando o livro Fêmea Alfa, e a gente falou muito, em off até das gravações, em relação às escritoras eróticas com o assédio dos leitores, né, que recebem, aquela carga também de regularização dos conservadores, e até me remeteu um fato que eu lembro que na Flip, não lembro que ano que foi, mas não tem muito tempo, que a escritora Juliana Frank, que lançou Whisky e Vergonha, né, que era uma história que fala com bastante sexo, drogas, de uma menina de 14 anos. E ela foi convidada para participar de uma mesa na época que falava sobre sexo, erotismo, pornografia, mas assim, acabou que não aconteceu esse debate, porque a mídia e o público começaram a julgá-la. Ela foi taxada de histérica, de confusa, diz que chegaram a criticar até a roupa que ela estava usando, uma mini saia muito curta, um conservadorismo muito grande. E eu lembro que eu li essa matéria, na época eu fiquei muito assim, ela falou que eu fui brutalmente censurada, eu fui silenciada. E tinha uma escritora com ela, a Gabriela Wiener, que é uma escritora erótica também, que tem um livro que chama Sexografias, se eu não me engano. Ela dividiu a mesa com a Juliana Frank, e ela ficou indignada com o que aconteceu. Ela falou, a gente não conseguiu debater sexualidade, a gente não conseguiu debater literatura numa feira que está homenageando a Ana Cristina César. Então acho que foi em 2016, né, que ela foi homenageada. A Ana Cristina César. E ela até falou um negócio legal na época, que ela falou assim, que se fosse um homem que tivesse escrito o que a Juliana escreveu, provavelmente ele estaria sendo chamado de gênio, um escritor maldito, filho do Bukowski, ela falou esse termo até na época. Já a mulher não, ela vai ser chamada de louca, histérica, prostituta, viciada em drogas e tudo mais. Como que você vê isso? Eu não sei como você, como escritora erótica, você tem isso também, esse assédio dos leitores, e como que você vê esse conservadorismo também que envolve o nosso mundo cultural hoje? Sim. Então, sobre o assédio, eu vivo falando, as pessoas nem devem acreditar, mas eu me acho a escritora mais sortuda do mundo, porque, assim, pouquíssimos casos de assédio, assim, no máximo um cara mandando mensagem no direct do meu Twitter, sabe? Mas, assim, pouquíssimos caras. Eu conheço outras escritoras também que o assédio é horrível. E os caras mandam foto de pau a torta direito. Comigo não acontece, e quando mandam, eu faço review, eu falo, olha, ficou boa, não ficou, essa tá melhor. Maravilhosa, eu vou fazer super isso. Não, mas acontece muito pouco, assim, e os caras, eles tentam, pelo menos parecer respeitoso, tipo, o cara até chega assim, pô, então, tava a fim de mandar um nude, será que posso? Aí eu, tipo, cara, manda aí, vai. Deixa eu ver, né? Vamos ver se compensa.
Manda depois eu digo se pode ou não. Manda um preview, manda um teaser. De repente você vira um conto, né? Manda um preview, é boa. Manda silhueta. Eu tinha um leitor muito empolgado que ele vivia falando, sinta na minha cara, mas eu achava fofinho. Mas assim... É realmente muito fofo. Eu achava fofinho. Eu quero que a Ciane administre o meu inbox. Mas enfim, eu sofro um pouco disso. E em geral, assim, os caras chegam, às vezes dá pra levar só no humor. Então, quando eu não gosto, eu ignoro. E ok, assim, pra mim realmente não é um problema, não é um volume alto, não é um negócio nem que acontece assim uma vez por mês. Enfim, não é um problema não é você que mesmo. Não é. Agora, sobre isso que você está falando da mesa, né, desse caso da Flip, tem uma diferença muito grande quando é uma mulher escrevendo do que quando é um homem. Isso é uma coisa que eu mais ou menos vivo na minha pele. É assim, as pessoas não me abordam, os homens desconhecidos querendo sexo, porém, eu sei que algumas pessoas que convivem nos mesmos círculos sociais que eu fazem piada com isso. Assim, com o fato de eu escrever, porque uma mulher não pode escrever ficção, não é? Porque ela não tem imaginação para isso. Ela está contando a vida dela, como, enfim, todas as mulheres que escrevem, elas só contam a vida. Então, tipo, essa injustiça, sabe, do exemplo que eu dei. Se um cara tivesse escrito essa história, seria genial. E a gente escrevendo é tipo uma autobiografia romanceada e legalzinha. É o tipo de crítica que se recebe. Ou no máximo é tido como literatura pra mulherzinha, né? Que é a famosa chiquilite, né? Que é tipo, homem sequer passa nesse setor da livraria, né? Sim, verdade. Mas eu acho que o que mais me irrita, assim, é quando as pessoas me tratam como se eu tivesse contado a minha vida em algum conto. Tipo, ai, nossa, você foi muito corajosa de contar aquela história e tal. E, enfim, isso me irrita demais, porque... Mas eu acho que é um efeito meio Bruna Surfistinha, né? Assim, tipo, ai, transei, vou contar no blog. Não desmerecendo, mas eu acho que é muito esse efeito, né? Então parece que, sei lá, você obrigatoriamente teria que ter vivido aquilo pra estar escrevendo. E é bem nesse lugar que você falou, tipo, mulheres não têm essa... Enfim, essa criatividade e não escreve ficção tão bem, então possivelmente ela viveu isso. E eu até queria te perguntar dentro disso, assim, se por acaso em algum momento já aconteceu de, sei lá, tipo, alguém com quem você se relacionou ter linkado alguma história, ter achado que era pra ele, enfim, ter detalhado ou não, isso nunca aconteceu? Olha, já aconteceu de um cara que eu saí do Tinder. Primeiro, ele chegou no date e falou, eu quase não vim. e aí você fica assim do outro lado da mesa, girl, o que você tá fazendo aqui, cara? Quase não vim, foda, hein? Puta que pariu. Nossa, eu quase não vim. Nossa, que olha, isso é coragem, entendeu? Isso é coragem. Mas nada supera, foi fofinho você falar que ia sentar na minha cara. Esse cara, ele me rendeu ótimas falas, ótimos punchlines, né? Como fala. Amo. Ele tem essa, ele tem o do mas agora que eu vi você é normal. E aí porque ele achou que ia sair com ele. É maravilhoso. Você tem 6 braços, né? Eu, na verdade, eu fiquei em dúvida se eu achava bom. Quando ele falou isso, eu fiquei, será que sou homofóbica? Então, eu não sei se é bom se o cara ele é super preconceituoso, né? Ele tava com uma camisa rosa e uma bermuda creme, né? Aquele meme daquele... Ele é um... e ele também, mas outros caras já fizeram isso. Ele tentava realmente adivinhar se, tipo, no meu conto,
tinha alguma coisa que era eu. E aí já tem gente que falou, mas naquela hora lá, aquilo que você fez, meio parecido com aquele conto. Olha, aquele orgasmo louco que você teve. Bem parecido com o que você narrou no conto. Tenho certeza que não era você no conto. Ai, homens, né? Desculpa, Tadeu. Tudo bem. Eu tenho amigos que são, mas homens. Ai, caramba. E o pior é que, tipo, os contos, eles não são tão específicos assim. Eu até acho, pelo menos, por exemplo, nos contos da Vanessa, eu fugia muito, assim, da cena de sexo pra não ficar tão descritivo, porque eu ficava, vai ficar muito chato. Então, não tem nenhuma cena que é descritiva mesmo, sabe? É mais assim, e ela pensou, tipo, que vontade de chupar. E, tipo, cara, qualquer pessoa no mundo pode ter passado por isso. Sabe? Não é? O cara tem que se sentir muito especial pra achar que é com ele, né, cara? Ele é muito especial. Eu tinha essa curiosidade, porque, né, assim, dado todo o histórico de homens, né, héteros, eles realmente achariam que o conto... Aquele orgasmo que você escreveu loucamente, tem certeza que foi aquele dia, né? Inclusive, isso tem Ontem eu conversei com a Ciane antes do bate-papo aqui, e eu tava falando pra ela que eu, lendo os contos dela, me lembra um pouco os livros da Marian Keyes, que é uma escritora irlandesa, que ela foi muito famosa, acho que na última década, assim, agora não tanto, mas ainda dentro disso que chama-se literatura de mulherzinha, que é a chick-lit e tal. E eu lia muito porque eu me identificava com muitas coisas. Hoje talvez eu não me identifique tanto, mas ela tem uma frase que é maravilhosa, que resume isso que a gente tá falando. Que ela fala assim, do jeito que eles são convencidos, eles vão achar que é pra eles. E aí é o brinde, o bate-papo, a roupa nova, o conto erótico. Então eles sempre vão achar que é pra eles. Mas agora eu tenho uma pergunta séria. Eu queria saber se o Mulheres que Escrevem, né, se essa iniciativa da qual você faz parte, que é uma coletiva e tudo mais, se isso te incentivou a publicar mais, a produzir mais, qual que foi o impacto para você enquanto uma mulher que escreve? E fala um pouco da coletiva também, porque a gente mencionou, mas eu acho que é importante porque para mim faz muito sentido, eu gosto bastante. Sim. Cara, a Mulheres que Escrevem é fundamental, assim, na minha carreira, né? Vou chamar de carreira já. Afinal, você tem 4 leitores, né? Vamos lá. Pois elas foram fundamentais. Eu conheci a Thaís por causa do Medium, né? Por conta do Medium. Ela lia os meus contos, né? Enfim, uma honra a Thaís como leitora. Mas ela me conheceu por lá e a gente, por acaso, se encontrou em São Paulo. Que a gente estava hospedada na casa da mesma amiga. Tínhamos uma amiga em comum. Olha só. E aí eu conheci a Thaís. E a Thaís estava nessa viagem, ela estava com o evento da Mulheres que Escrevem em São Paulo, que foi o único evento que a Mulheres que Escrevem já fez em São Paulo. E aí eu fui, aí quem estava falando era a Jaridia Reis, a Aline Valek e a Helena Zelic. Não sei se é Zelic, desculpa, Helena. Não, tudo e a Thaís, né? E todas elas estavam falando sobre autopublicação. Então, assim, foi um negócio que nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu tava há 1 ano escrevendo contos quase semanalmente, que, enfim, eu tava, sei lá, não tinha nada na cabeça, né? Entendi. Pra ter umas metas absurdas. Mas eu tava, assim, numa produção ferrenha e tava produzindo muito. E eu nunca tinha pensado, assim, em publicar. Eu sonhava, assim, um dia uma editora vai chegar num cavalo branco e vai falar, eu vou te publicar. Mas aí vendo eu acho que foi o primeiro passo pra mim, foi escutar aquelas histórias de como aquelas mulheres se autopublicaram. E aí coincidiu isso foi no final de 2016, coincidiu de em 2017 eu passar no doutorado no Rio, né, em Niterói. E aí eu e a Thaís, a gente estreitou os laços. Eu não conhecia quase ninguém no Rio. E aí ela que me tirava de casa, né? Ela falava, vamos passear e tal. E aí eu comecei a andar com ela e conheci a Estela também, Estela Rosa, que é uma das participantes da Mulheres que Escrevem. A Natasha já estava morando na Espanha.
E aí eu fui me aproximando, eu comecei a participar de todos os eventos. Eu passei um ano, assim, sendo colaboradora, né? Que eu passei a publicar meus contos pelo Medium delas. E participando dos eventos. Elas fizeram vários encontros em 2017, que eram Mulheres que Traduzem, Mulheres que Ditam e tal. E, cara, o principal das Mulheres que Escrevem é que é uma rede. Você constrói, como a Sheila gosta de falar, um espaço seguro para a nossa produção, assim, para a gente pensar na nossa produção, para a gente falar sobre isso. E até para a gente desmontar, né, essa engrenagem que é aí o mercado editorial. Então, eu acho que eu não teria tido coragem de fazer para publicar o meu primeiro e-bookzinho pela Amazon, não teria para sentar a bunda, ter essa disposição, tipo, vou escrever meu livro. Eu acho que nada disso teria acontecido sem elas. Agora, falando sobre as Mulheres que Escrevem, é uma iniciativa, como a gente chama, ela foi criada em 2015, começou só com a Thaís e com a Natasha, e era bem de encontro presencial, assim, ela começou com newsletter, na verdade, mas depois a Thaís passou para encontro presencial. E a ideia era sempre essa, de mulheres que escreviam, mas também não estavam... Algumas até estavam já com um espaço consagrado no mercado, né? Na poesia, principalmente, tem muita poeta que é nossa parceira. E essas mulheres se juntavam para conversar e para ter esse diálogo. Por isso que a gente até hoje fala, uma conversa entre escritoras. Entendi. E parece muito banal e muito simples, mas, cara, o tanto que estar entre essas mulheres escritoras faz diferença, eu não sei explicar, assim. É incrível. Eu gosto muito, eu acho muito bonito, assim, igual eu brinquei, mas é real, eu gosto muito dos podcasts, eu viajo muito, e aí eu ouço muito na estrada, assim, então virou tipo uma companhia, e aí eu me sinto super íntima de vocês que apresentam, principalmente da Ciane, que é quem apresenta mais, e de todas as mulheres que participam, e assim, me traz muitas inspirações, eu acho que é muito próximo, eu já conheci o Medium, enfim, gosto muito, já troquei muita ideia com a Estela, eu acho que soma muito, eu acho que é um projeto que, enfim, todo mundo tem que conhecer, mas eu queria fazer mais uma pergunta antes da gente encerrar, porque o nosso tempo voou hoje, mas eu queria saber sobre o e-book que tá na Amazon, que é o Ao Vivo em Goiânia, 4 contos de patroa. Eu queria saber de onde que vem essa inspiração dentro da música sertaneja para falar, para trazer esses contos eróticos, porque ali, sei lá, eu encontrei o Luan Santana, Simone Simaria, Maiara e Maraísa, e eu nem gosto de sertanejo. Aliás, eu prefiro encher uma laje do que ir numa balada sertaneja. Eu prefiro ir num encontro de casais com Cristo do que ir... Aí é pau a pau, hein? Pau a pau, é assim. Mas eu tenho amigos que vão, então eu queria saber. Eu queria saber de onde que veio isso. Eu queria que você falasse desse e-book, porque é uma delícia ler, assim. Eu gostei bastante. Jéssica, não fala isso de sertanejo, cara. Que isso, gente? Eu odeio sertanejo, mas tudo bem. Eu tenho amigos que gostam. É igual hétero. Eu odeio, mas eu tenho amigos que são, então eu respeito. Nossa, eu sou... Se a gente for amiga, eu vou estar marcando o box de hétero e o box de gosta de sertanejo. Não, tudo bem, mas você mora em São Luís, então eu já esqueci tudo. Tudo bem. Ok, vai. Não, então... Eu passei um ano, que foi 2016, obcecada por feminejo. Realmente obcecada, assim. Eu acho que eu ouvi os álbuns de Maiara Maraísa, assim, do início ao fim do ano. Entendi. Eu sabia todas as músicas. Eu realmente, tipo, gostava muito. Assim, começou com aquela coisa, tipo, o sertanejo agora é feminista e tal. E eu curtia, às vezes, porque o feminismo dela estava muito atrelado a, tipo... criar essa mulher no sertanejo farreira e que gosta de transar. Ou seja... É tudo que a gente quer ser na vida, né? E aí
eu fiquei apaixonada, era meio que uma zoeira, que sempre começa, né, com uma zoeira, uma fruição irônica, e aí, só que eu comecei a realmente ouvir isso demais, e aí em 2017, que foi quando eu fiz, né, o e-book, eu tava meio assim, meio emperrada na escrita do meu livro, e eu tava muito desgostosa com umas cenas que eu tinha escrito, e aí eu tava voltando de ônibus pra casa, tava fazendo uma viagem de ônibus e escutando o Feminejo. E aí começou a tocar uma música de Maiara Maraíza, chama Show Completo, que ela basicamente fica descrevendo que posições eles vão fazer. E aí eu tava ouvindo aquela música e falei, cara, Maiara Maraíza que sabe escrever conto erótico. Olha essa música, que primor. E aí aquilo, tipo, foi só um pensamento de brincadeira que me veio assim, e eu falei, cara, eu vou escrever conto erótico de Feminejo pra me abstrair e tal da história, dos meus personagens e tal. E aí eu me lancei esse desafio e eu queria testar, publicar uma coisa pequenininha, né, pra ver como é que era a saída, como é que as pessoas iam aceitar, porque eu tinha assim, 3.000 pessoas que me seguiam no Medium, mas eu queria saber se algum dia, se eu quisesse pedir R$1 pra eles, se eles iam me dar. Então foi muito um teste, assim, pra saber como é que estavam as coisas. E como foi? Cara, foi muito bom, assim, financeiramente não, as pessoas não me deram R$1. A gente comprou. Obrigada, gente. A gente comprou. Tá vendo? Eu nem gosto de sertanejo. Vocês estão ouvindo, leitores da Ciane? Tá vendo, pior que quando eu fui comprar seu e-book, eu digitei ao vivo Goiânia, apareceu a capa de um DVD de algum cantor sertanejo. Do Luan Santana. Não é zoeira isso, não é zoeira. Aparece, é verdade. Eu tinha que ter pensado nisso na hora de botar o nome. Não, tudo bem. Não, mas financeiramente não foi nada. Mas eu também eu acho que não esperava nada dele assim financeiramente, mas em termos de conseguir contatos foi muito bom, porque o e-book, quando ele saiu, ele ficou numa lista boa, assim, de mais vendidos. Eu acho que ele ficou em primeiro lugar que legal. na semana. Não no geral, mas na categoria erótico ele ficou. E eu até achei surpreendente, porque a capa dele é muito diferente do normal que se encontra lá na Amazon. Eu nunca achei que as pessoas iam realmente entender que era erótico. Mas aí as pessoas me notaram, assim, eu consegui contatos com editoras, as pessoas já começaram a... Eu acho que as pessoas me respeitaram mais, assim, de tipo, pô, acho que ela realmente está querendo, né, se estabelecer aí nesse lugar. Então, para mim, foi bem importante. Entendi. Legal. A gente tem um quadro aqui antes de encerrar e aí a gente vai passar por ele, porque assim, o nosso tempo, a gente sempre tem um tempo, a gente paga por hora, é uma loucura, mas vamos lá. Que é o Na Sua Estante, que a gente traz o que a gente tem lido, o que tem na estante. A gente já tentou tirar o quadro, mas os nossos ouvintes brigam, então a gente vai manter. Esse quadro aí a gente quer saber, Ciane, o que tem na sua estante, o que você tem lido, o que você recomenda de leitura? Olha, a minha resposta é bem clichê, porque eu sou atrasada nas modinhas, mas eu tô lendo o segundo livro da Helena Ferrante, da tetralogia napolitana. Imagina, não terminei nem o primeiro, tá tranquilo. Tá tranquilo, fica sossegado. Você tá mais atrasada que eu, gente. Eu tô muito ruim nesse rolê. Não, é porque basicamente, para tirar a carteirinha da Mulheres que Escrevem, tem que ter lido a Ferrante, né? No podcast, as meninas sempre falam. E aí, eu era ovelha negra, eu era aquela que falava assim, li o primeiro e não gostei tanto. Aí, isso era imperdoável. Aí eu falei, cara, eu vou encarar o segundo, acho que chegou a hora, né? Já tem até série. Então eu vou encarar esse livro e eu tô lendo devagar, né? Porque eu trabalho também, além de ser doutoranda. Não, tudo bem, tem um podcast, tá lançando 5 livros e tu coordenar Mulheres que Escrevem, tá tranquilo, assim, tem que responder os directs. Responder o direct do cara que quer que você senta na cara dele. Tá super suave. Eu realmente tô cronometrando meu tempo agora. O meu tempo de ler esse livro é no ônibus, indo pro trabalho, porque
eu não consigo mais ler à noite, porque da última vez que eu li à noite, eu fiquei com tanta raiva da história que eu não consegui dormir. E aí, no outro dia, eu estava um bagaço. É foda isso. E aí eu falei, não posso mais ler livro à noite, vou ter que ler no caminho pro trabalho. Então eu deixo de dormir no ônibus para poder ler esse livro. E é muito bom, assim, eu realmente agora entendo a febre da Ferrante. Eu tenho muita raiva de todos os personagens, eu odeio todos eles com o fundo do meu coração. Então, é um tipo de livro que te envolve, assim, que você fica com raiva, você perde o sono de tanta raiva. Então vou ler, porque eu comecei o primeiro e não dei conta, mas então fica essa dica, eu vou ler. O que você está lendo, Tadeu Rodrigues? Bom, vou indicar então, já que a gente falou da Ana Cristina César aqui da Flip, mais um, eu já acho que já indiquei uns 2 livros dela aqui, mas recentemente eu reli o A Teus Pés, que é um livro que eu gosto muito, que foi um livro que ela publicou 1 ano antes do suicídio dela, em 82. É um pouco de prosa também, tem poesia e mesclando entre cartas e diários, e eu sou apaixonado na Ana Cristina César. Então, para esse terceiro episódio dessa temporada, fica a minha dica aqui. E você, Jéssica Bobino? Eu tô lendo um livro que chama Gabiana, Negra e Gorda, e aí é uma história de autoficção da Gabriela Rocha, que ela não mora no Brasil atualmente, ela mora em Oslo, na Noruega. Acho chique, eu gosto de falar isso porque eu acho chique. E aí ela conta os dilemas da vida dela, e tem muito a ver com esse papo que a gente bateu hoje, porque ela tá sempre muito em busca do amor, e aí ela sai com vários caras, e os caras, tipo, saem com ela, mas só até a página 2, e aí ela atribui isso ao fato dela ser negra e ser gorda, eles não quererem assumi-la, mas ela tem uma vida sexual, assim, super ativa, invejei, e ela tem uma vida super legal, mas contudo ela não consegue encontrar esse amor, e ela tá nessa busca, mas é um livro super gostoso de ler, que propõe várias reflexões, é uma coisa meio contemporânea, ela publicou por uma editora independente, mas fica essa dica, vale muito a pena. Ela me mandou o livro e eu fiquei muito feliz, gostei muito de ler. Fica muito esta dica. Mas, Tadeu Rodrigues, chegamos ao fim do nosso episódio papo, e foi muito legal. rápido. Eu adorei bater esse papo com a Ciane. Eu também, nossa, foi demais. Divertido. Ciane, muito obrigado, foi demais mesmo. Foi divertido, Não, gente, foi eu bom, que foi agradeço. esclarecedor. E eu tenho certeza que os ouvintes vão gostar pra caramba. A gente conseguiu fazer, né? Tá conseguindo fazer uma temporada bem mesclada. Cada episódio Sim, é tá bem eclética. um tema totalmente diferente do outro. E foi muito bacana o jeito que você acrescentou, a sua sensibilidade para lidar com o tema, o seu jeito divertido aí de abordar também. Obrigado mesmo por ter participado. Eu que agradeço, gente. Desculpa as brincadeiras, as piadas. E foi Não, muito que bom. isso, pelo amor de Deus. Obrigada por ter compartilhado, por ter doado um pouco do seu tempo com a gente. E a gente se vê aí em São Luís, quando eu for passar uns dias na sua casa. Brincadeira. Jéssica, eu sou maranhense. Você só precisa falar, eu vou pra São Luís. Eu já tô separando aqui o lugar pra tu dormir. Então arrasou, é isso. Minha mãe já tá fazendo arroz de cuchá. Meu Deus do céu, já fui, entendeu? Beijo, gente falou. Partiu São Luís. Obrigada, Ciane. Obrigada, gente. Um super beijo. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.